E aí pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo para vocês hoje mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, que é o que o filme A Voz do Silêncio nos ensina, Psicologia Koe no Katachi. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais e meu canal na roxinha, beleza? Então segue nós lá. Sem mais delongas, vamos. Eu amo A Voz do Silêncio, tá? Koe no Katachi, eu amo esse filme, eu simplesmente adorei, me emocionei vendo ele. Toda vez que eu vejo aquela cena dos fogos, né? Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas com a menina pulando do parapeito do prédio, ele correndo pra salvar ela. Me emociona, me dá arrepios. Então, assim, eu realmente amo aquele filme, sendo bem sincero. E vamos ver o que o Rafael tem a dizer sobre ele. Aquele que estuda vingança mantém verde suas próprias feridas, que de outra forma sarariam e fariam bem. John Milton, poeta inglês. Ok. Eu sou Rafael, psicólogo, e às vezes, mesmo com todos os sentidos, não conseguimos perceber o outro. Hoje vamos falar sobre o filme A Voz no Silêncio. E é claro, tem spoiler de todo o filme. Vamos lá. A Voz do Silêncio, acima de tudo, é um filme sensorial, um filme de sensações. A gente percebe como os sons são colocados de forma bem sutil no filme. Usamos muito a audição nele, e no filme é o sentido que a gente sente mais. Além disso, tem cortes de imagens magistrais sobre distanciamento, ele mostra a relação de hierarquia de um personagem para o outro. Além de tudo, uma ligação tão fiel com a nossa época de escola, e como uma raiz presente em praticamente todas as escolas, o bullying. Afinal, ou você presenciou, ou você sofreu, ou você foi o autor do bullying na época da escola. E o filme mostra as consequências disso de forma bem ampla e bem prática. A nossa perspectiva principal é do personagem Shoya Ishida. Ele ali é um aluno brincalhão, que gosta de ser notado, ele tem ali os seus amigos, e naquela situação ele está bem confortável. Só que aí entra uma aluna nova, a Shoko Nishimiya, uma estudante surda, e isso logo chama a atenção das pessoas daquela sala. Dá um ódio nesse começo do filme, velho. Tivemos um Ed voltando. Esse começo do filme dá um ódio, dá um ódio. Uma estudante surda, e isso logo chama a atenção das pessoas daquela sala, e o foco passa a ser nela. E isso faz meio que o Ishida mudar o foco dele para ele conseguir de volta aquela atenção que ele tinha antes. Porque isso começa a incomodar ele, não só ele, como também a companheira dele, a Ueno. E aí começa a relação de bullying dele para com ela, que vão desde imitando a voz dela, escrevendo coisas sobre ela no quadro, até o ponto de pegar o aparelho aditivo dela e jogar pela janela. E com isso tudo ele tem ali a aprovação das outras crianças, que relutam, mas riem do que ele faz. Ele consegue ali uma plateia e volta a ser o centro das atenções. Pesquisas mostram que 88% dos casos, o bullying é cometido por pelo menos duas pessoas, ou seja, pelo menos por pares, que geralmente não vão criticar a ação do agressor e sim reforçá-la. Eu não vou falar que o que causa o bullying, porque isso daria um vídeo inteiro. Eu vou focar no que os eventos causaram nos personagens. Mas pode começar com a relação de poder, aliada a uma questão fisiológica. Afinal, a proteína C reativa, que é uma substância que fica elevada quando estamos em um processo inflamatório, ela tende a ser mais elevada nas pessoas que sofrem o bullying e menos elevado nas pessoas que praticam. O que é mais preocupante nesse caso é que o nível de PCR em agressores era inferior ao normal. Ou seja, teoricamente isso causa fisiologicamente um bem-estar para o agressor. Só que a gente tá falando de um dos pontos. Existe aqui uma gama de coisas que eu vou falar em um outro vídeo com outro personagem. Então o Ishida aqui é apresentado pra gente como objeto de ódio. A gente fica com raiva dele. Afinal, todos nós odiamos a injustiça. O escritor David Brooks escreve em seu livro O Animal Social. Ele relata um estudo que realizaram com bebês de 6 meses, onde foram mostradas a eles figuras, onde tinha uma pessoa tentando subir uma colina, outra pessoa ajudando ela e outra impedindo ela. O que foi mostrado é que o ser humano, desde essa tenra idade, prefere a imagem do ajudante do que do impedidor. Odiamos a injustiça desde os primeiros passos. Só que a Shoko tem uma reação inesperada pelos alunos. Afinal, ela não revida. Ela tenta se aproximar dos agressores e tenta fazer uma amizade com eles. O que irrita mais ainda o Ishida, porque ele sempre fala: por que você não se irrita? Eu sei que você quer me bater. Só que ela não faz isso. Ele basicamente está lidando com o medo dele, usando uma atitude de ataque, vamos dizer assim, né? E ele não tolera que outra pessoa possa agir diferente. É a mesma relação que eu falei no vídeo do Bakugo. O Bakugo sente algo muito parecido pelo Midoriya. Ele não consegue controlar esse medo, esse ódio dele, e quando ele vê alguém que consegue fazer isso e tenta fazer algo diferente, isso acaba irritando ele profundamente, porque no fundo toca nele. Só que aí, consequentemente, a diretoria acaba descobrindo, e é claro, os amigos do Ishida, que até apoiavam ele, riam, reforçavam aquela situação, passam a condená-lo. Agora ele vira o alvo do bullying. E o pior de tudo pra ele, que já tinha esse pensamento meio de quase que uma inveja da Nishimiya, ele vê ela apagando coisas
depois que escreveram sobre ele. Ou seja, mesmo depois de tudo que ele fez, ela ainda tenta ajudá-lo. Aí vem a primeira ligação, né? Ela percebeu o que ele tá passando, se identificou com o que ele tá passando e passou a ajudá-lo. Afinal, ele tá sofrendo agora igual eu sofri. E depois disso vai mostrar as consequências desses eventos na vida de cada um. No livro A Origem de Você, é mostrado que as crianças que sofrem bullying durante a escola primária têm mais problemas emocionais e comportamentais do que as crianças que não sofreram bullying. Aqueles que sofreram bullying têm mais dificuldades na escola e nas relações sociais. O filme é sensorial nesse ponto porque a gente sente aquela raiva do Ishida, a gente vê as atitudes da Nishimiya, a gente não entende porque ela age daquela forma e a gente vê as consequências do Ishida agora. As consequências de alguém que fez bullying e sofreu bullying. E é bem diferente do que a Nishimiya sente. O Ishida mais velho mostra que sofreu bastante, ele se sente muito culpado, ele aprende a linguagem de sinais por causa da Nishimiya. A culpa é tão grande pelo que ele fez, a ponto dele pensar em tirar sua própria vida. Só que ele não faz, tenta conversar com a Nishimiya novamente, tenta uma aproximação com ela, mostrando uma mudança drástica de comportamento, revelando o quão complexo é o bullying. O professor de neurofisiologia Carly Pierre, ele tenta explicar a agressividade humana e ele vai afirmar que em pesquisas com animais, as emoções como medo, cólera, dor e frustração costumam ter um efeito estimulador de condutas agressivas, que poderiam explicar também o comportamento humano e o comportamento do bullying. O antropólogo Gustave Le Bon conta isso no já citado aqui no canal Psicologia das Multidões. O homem não se comporta da mesma maneira quando está em grupo ou sozinho. Em grupo passa a ter mais comportamentos agressivos e primitivos. E com isso buscar uma espécie de autoafirmação, o valor próprio que faça esse mesmo homem ser visto aos olhos dos outros. Isso já explica bastante o comportamento de bullying. Com isso, o autor do bullying pode até subestimar o dano que ele está causando. E a gente vê isso no Ishida. Basicamente, a mudança drástica dele é quando ele percebe a mãe dele dando dinheiro para a mãe da Shoko. Ele percebe ali que causou um dano, quebrando os aparelhos auditivos da menina. Naquele momento, ele percebe esse dano. A gente pode identificar também que o bullying que ele sofreu contribuiu para que ele conseguisse identificar na Shoko também, conseguisse ali entender um pouco do que ela sofreu. E essa mistura de sentimentos, de ter sido que comete o bullying, de ter sido que sofreu o bullying, causou nele uma série de dúvidas e uma falta gigantesca de habilidade social. Afinal, ele não consegue olhar nos olhos de ninguém, presumindo já o que os outros vão pensar dele. Ou seja, a confiança que ele tinha quando pequeno foi totalmente minada. A Shoko e a Sahara, que também sofreu bullying, tiveram atitudes distintas. A Sahara sempre tentou fugir daquilo. A Nishimiya sempre encarava, de uma forma mais pacífica, é claro, mas ela sempre encarava o problema. Ela tentava fazer amizade com os agressores. E só quem sofreu bullying sabe o tanto de energia que é gasta nisso. Você tentar provocar uma amizade com quem está lhe fazendo mal. Só que o bullying causou um dano semelhante nos três. A autopercepção e autoconceito deles é bem negativo. O professor de comunicação Joseph DeVito fala que se as outras pessoas falarem coisas ruins de você, você começa a se perceber de forma negativa. Isso aí é o autoconceito. Com isso, o autoconceito e a autoestima das vítimas de intimidação são formadas devido à influência do agressor. Isso vai acabar impactando na vida da pessoa que sofreu o bullying, a ponto de, por exemplo, comprometer a vida adulta do indivíduo. O bullying muda a imagem que você tem de si próprio. E a gente percebe isso na Shoko quando ela fala que o mundo seria melhor sem ela, que ela causa problemas nos outros. Você percebe como o autoconceito dela está totalmente prejudicado? Porque ela basicamente é ao contrário disso, ela não faz mal a ninguém e tenta agir sempre de forma pacífica. Mas o bullying mudou o autoconceito dela, mudou o que ela acha que ela é, mudou a percepção dela sobre si mesma. O Ishida, a mesma coisa. Afinal, ele sempre acha que a imagem que os outros têm dele é a imagem do agressor. E aí o grande ponto que muda a vida dele é quando ele encontra o Nagatsuka. Vê ali o garotinho sofrendo uma espécie de bullying também, e ele tenta ajudar de alguma forma. E aí aquele X é tirado do rosto do Nagatsuka e eles dois passam a ser amigos. E o Nagatsuka passa a se preocupar bastante com o Ishida. A preocupação de um amigo pode melhorar a autoestima individual de uma pessoa. Amizade e afeto podem melhorar a autoestima das pessoas. E vemos isso no Ishida. E aos poucos ele vai conseguindo olhar na face de algumas pessoas. Ele consegue ter coragem e perguntar pra Kawaii o porquê o cabelo dela está diferente. E ele vai conhecendo outra pessoa, ele vai fazendo novos amigos, até a cena que mostra claramente como ele se sentia. Ele se vê se divertindo com os amigos e se pergunta: será que eu mereço tudo isso mesmo? E ele fica claro o autoconceito negativo que ele tem de si próprio. Ele sente como se não merecesse mais nada. Ele virou a imagem do agressor. E o bullying que ele sofreu jogou isso na cara dele. O famoso psicólogo Carl Rogers, ele fala que as pessoas que sempre se sentem culpadas em excesso, não têm certeza de si
mesmas. Tudo isso são características de um autoconceito negativo. O Ishida vai se aproximando da Shoko e ele nem sabe direito qual o objetivo dele. Ele simplesmente vai se aproximando dela e ajudando ela. É bem curioso porque ele não consegue perceber os gestos dela e ela também não consegue interpretar o que ele de fato quer. Nenhum dos dois consegue ser assertivo nisso, mostrando tanto que as habilidades sociais dos dois estão bastante comprometidas. Quando alguém é vítima do bullying, a pessoa começa a se perguntar se existe algo de errado com ela. Afinal, o que ele está fazendo com que as outras crianças o tratem dessa forma? O que eu tô fazendo de errado, o Ishida, com tudo isso, foi criando também uma consciência maior. Anthony DeMello traz um conceito fantástico. Em seu livro O Caminho para Amar, ele vai definir o amor como consciência. Ou seja, como você pode atender às necessidades de alguém sem saber quem é a pessoa. E a gente vê o Ishida construindo essa consciência. Afinal, aos poucos ele vai conhecendo as outras pessoas e perguntando sobre quem ela é, conseguindo interagir. E o bullying é a antítese da consciência, pois você está atendendo apenas às suas próprias necessidades. Quando o Ishida cria essa consciência, ele passa a tratar o outro de forma melhor. O Ishida ainda não entende muita coisa, só que ele não joga a culpa nos outros. Ele tenta de alguma forma agora lidar com aquilo. E a cena final dele conseguindo olhar nos olhos das pessoas é a construção da aceitação dele mesmo. Ele passa a se aceitar naquele momento. E isso é a cena mais emocionante do filme. Não só isso, como todo o processo dela, mostrando tanto que o bullying é complexo. Afinal, um dia você é a pessoa que comete, como um dia você pode ser a pessoa que também sofre o bullying. Um dia você acha que o outro é vulnerável e você percebe que você é o vulnerável. E o filme é incrível em trazer isso. Você odeia o personagem no começo, depois você entende ele. E tudo isso em um processo rápido, fazendo você se questionar do próprio sentimento que você tem por ele e fazendo você mesmo se questionar. O objetivo desse canal é trazer essa reflexão e consciência sobre como as histórias incríveis como essa podem ajudar a gente. E sempre muito cuidado com as palavras e atitudes, principalmente se você não tem uma boa consciência das suas próprias emoções. Porque essas palavras podem ser o último empurrão para o abismo de alguém. Curta, se inscreva, compartilhe, é só o começo. Até mais. Cara, muito foda. Como eu falei, eu tenho um amor, eu tenho um carinho especial por esse filme. Não vou mentir, eu acho esse filme perfeito, sendo bem sincero. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu fui bem relutante a assistir ele, porque eu, sabe, tava na época eu não era tão fã, assim, dessas coisas mais, vamos dizer assim, reais, por assim dizer, né? Vamos dizer, esses animes que abordam mais a realidade. Então, não era muito fã, então fui bem resistente. Meio que foi ele que me abriu pra esse mundo, desse gênero de anime, né? E, mano, é perfeito. Sério, bem sincero. Não sou psicólogo, não sou formado em psicologia, né, sabe? Não sei nada. Mas, realmente, quando você assiste o filme, você consegue pegar umas coisas, sabe? Você consegue ver umas reflexões não tão profundas como o Rafael falou, né? Muitos detalhes até pra mim, né? Mesmo um vídeo sendo, de certa forma, pequeno para fazer uma análise bem detalhada, assim. Na minha opinião, é claro. Você consegue ver umas coisas, sabe? Você consegue ver realmente essa questão do arrependimento do protagonista, fica bem claro. A questão, igual ele falou, é um filme sensitivo, se eu não me engano. Na questão do som, que é muito importante. A questão dele não conseguir olhar o rosto das pessoas, né? Toda vez, principalmente isso mais no começo do filme, né? Quando ele ainda tá com aquela depreciação de si mesmo bem, bem, bem marcante, né? Antes dele fazer amizade com o Midoriya da Shopee lá pra mim. Que tem um X na cara das pessoas que ele não consegue olhar elas. Isso tudo eu acho muito genial no filme, tá ligado? Então, muito bom mesmo, velho. Na moral, tenho um amor muito grande por esse filme. A música do Enigma, né? Tô abrindo aqui o Slack agora pro Cenário Geek. Eu acho a música do Enigma desse personagem incrível, sensacional. Eu queria muito mais músicas de Koe no Katachi, né? Que são poucos personagens, é uma coisa mais simples de se fazer, né? Não, a informação já tá lá praticamente, então não teria muito o que fazer, né? Tipo, igual, por exemplo, tem de One Piece, que você tem a música do Luffy pré-time skip, pós-time skip, por aí vai, porque ainda está lançamento, é isso que eu quero dizer. Então, assim, é um filme muito bom. Recomendo, caso você não tenha assistido, né? É um filme muito bom, deixa a recomendação. É realmente um filme incrível. E a OST desse filme é incrível, mano. A trilha sonora é sensacional. Sensacional mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou.